Eu me lembro que em 2003 ocorreu uma tragédia na China quando um submarino ele foi fazer uma manobra de treinamento do exército chinês quando houve uns problemas mecânicos e o submarino ele afundou com 70 pessoas dentro. Olha, aquela época o Vladimir Putin, presidente da Rússia, aquela época lá, mandou uma mensagem para os tripulantes. Olha, sabendo que a Rússia viveu o mesmo drama em 2000. Ó, aquele drama dali, da China. A China ele é um país altamente tecnológico. A China tem uma tecnologia de fazer inveja. A China, o Japão é mais tecnológico ainda, porque que o Japão ele conseguiu criar casas anti-terremoto. A China não. E uma coisa eu falo para vocês, gente. O que aconteceu na China, naquela época lá, a China praticamente ela foi vítima de uma tragédia que já tinha acontecido anos antes na Rússia. Ó, quando eu falo que, vamos supor, esse tipo de tragédia não dá seguido, porque que é raro acontecer esse tipo de tragédia, eu vou explicar o motivo e o porquê. Porque, ó, o submarino, ele é como se fosse um avião. E eu vou explicar como se fosse um avião. Geralmente, isso daí é estatística, claro, gente. Eu, se for para me enfrentar um avião hoje, eu não tenho coragem de enfrentar, não. Não tenho coragem de embarcar num avião para sair viajando, não. Mas o avião, todo mundo fala que ele é um meio seguro. Ele é um transporte seguro e eu vou acreditar que seja assim. Porque geralmente o avião ele demora muito tempo para cair um avião. Aquela vez lá, quando ocorreu o acidente do avião da Marília Mendonça, e eu naquela época nem tinha o canal, porque acho que se eu tivesse, eu teria colhido as primeiras informações e teria passado para vocês. Quando ocorreu o acidente da Marília Mendonça, o avião ele enroscou. Para você ter bem uma certeza do tipo de acidente que ocorreu. O avião ele enroscou os fios na engrenagem e não andou mais. E perdeu a altitude e caiu. Então é o seguinte, gente. O que a Rússia viveu um tempo atrás, a China vem e revive também. E algo interessante porque é claro que a China, todos os países preparam um plano de resgate. E no caso do Kursk, e no caso do Ara San Juan, e no caso ali desse submarino nuclear chinês, nuclear não, submarino chinês. No caso desse submarino chinês, e no caso do NERPA, o submarino que pegou fogo em 2008, eu não citei o Titã. Por quê? Porque o Titã ele levava 5 pessoas. Eu citei submarinos que morreram mais de 5 pessoas. O Kursk morreu 118, o chinês morreu 70, o Ara San Juan morreu 43 e o NERPA morreu 20. Olha, gente, eu sinceramente, para ter bem a certeza para vocês, eu não estudei sobre esse submarino chinês, não. Eu não fiz um estudo sequer. Mas pelo que ocorreu no Ara San Juan e no Titã, eu consigo imaginar o drama que as pessoas viveram.
O Kursk também, só que é claro, o Kursk eu não li ainda. Eu tenho bastante revista sobre esse submarino. A hora que eu ler, quando eu colher as primeiras informações nas leituras minha, eu vou fazer um especial para vocês. Vou fazer um especial, todo especial. Mas eu não li nada sobre esse submarino. Nada, porque, gente, volto a falar para vocês. Desde a semana passada, quando eu comecei a acompanhar essa tragédia, eu me lembro que eu comecei em caráter de urgência, passar as atualizações, ou seja, os plantões especiais. E o que aconteceu, gente? Quando ocorreu a primeira atualização, logo, eu já começava a imaginar a situação que estava ocorrendo, de tão grave que a situação estava. Então, eu já busquei colher informações e logo eu já me lembrei. Antes de eu ter essa revista Veja do Titã na mão, eu já me lembrei que eu tinha a revista sobre o submarino e eu me lembrei que eu podia iniciar um tema sem essa revista do Titã. Bom, ainda bem que ela tá aí, ela veio. E agora, gente, eu tô tratando de estudar para vocês sobre esse tema. Ele não é um tema, ele é um tema sólido, muito sólido. Então, quando eu busquei em relação a esse tema para vocês sobre o Titã, tão logo eu li e comecei a estudar, eu comecei a analisar melhor um pouco dos temas nessa situação. Então, o Ara San Juan, eu falei sobre ele. E olha, gente, tanto o submarino nuclear chinês e o NERPA, eu iria fazer um especial, só que acabei trocando até um pouco de tema, até por causa que, vamos supor, mesmo que eu iria falar, pode até ser que amanhã eu fale sobre o NERPA e o submarino nuclear chinês. Eu volto a dizer para vocês que eu não estudei nada sobre o assunto, mas o que eu li na Veja foi o suficiente para mim fazer uma busca incansável de leituras e estudos e pesquisas sobre isso daí. Então eu já nem precisei ter muitas coisas. Se eu tivesse as revistas só do Kursk, certeza absoluta que eu iria ler essas revistas e eu iria fazer um super especial para vocês, como eu já fiz e como eu já estou fazendo esses especiais para vocês. Então é o seguinte, gente, certeza absoluta que eu falei no início que ele é um tema que eu nunca tinha falado no canal. Eu iria falar, mas muita pesquisa, bastante pesquisa, mas acabou que na verdade eu nem pesquisei nada. Se eu disser que eu pesquisei alguma coisa para vocês, eu vou estar cometendo um ato falha com vocês, porque eu não pesquisei nada. Mas eu já tinha uma noção porque eu acompanhei o Ara San Juan de perto, a tragédia, eu me lembro muito bem. E aquela época, quando ocorreu, a Veja logo nas primeiras semanas ela reproduziu a tragédia. Gente, o que foi fácil. Então, o seguinte, eu tinha essas revistas. Mesmo que eu tivesse só a revista Veja do Ara San Juan e do Kursk, iria ser um sistema interessante. Mas acabou sendo mais interessante porque eu tinha do Kursk, eu tinha o do Ara San Juan, eu tinha daquele submarino chinês, eu tinha do NERPA. E agora eu tenho também o do Titã, o que me deixou a par das situações. Então, o que eu consegui fazer
desses especiais meu em relação a esse submarino. Bom, gente, fica por aqui. Até mais.